Bom dia a todos, irmãos. Um feliz sábado. Que Deus esteja presente na nossa mente e no nosso coração. Que venha nos abençoar o culto desta manhã, a escola sabatina. Que o poder de Deus esteja no nosso coração e nossa mente. Voltamos a nossa mente para Deus, para que Ele possa nos iluminar, nos abençoar. Que tudo aquilo que venha a ser falado seja por honra e glória do Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, bom sábado. E eu vou falar, então, da lição 2, que nós estudamos essa semana, que é os princípios fundamentais da aliança. Na semana passada, nós estudamos sobre a queda da humanidade, né? Quando os nossos primeiros pais pecaram, e foi quando pela primeira vez foi firmada uma aliança com Deus. O verso para memorizar dessa semana está em Êxodo 19:5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Notemos que esse verso, Deus propõe uma condição, um acordo aos israelitas, mas também a nós. Deus pede para estarmos atentos à sua voz e guardarmos a sua aliança. E o que é aliança? Aliança é um acordo, um tratado, um pacto, um compromisso entre duas pessoas. No domingo, Deus também faz um acordo lá com Abraão, em Gênesis 17, de 1 a 2. Eu vou ler os versos. Sendo, pois, Abraão na idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Esses versos também nos revela como Deus se relacionava com Abraão. Desta mesma forma, Deus pode se relacionar conosco. Notemos também que Deus colocou duas condições: andar na minha presença e ser perfeito. A proposta é andar com Deus diariamente, que assim como a gente precisa do ar, também precisamos de Deus em nossa vida. E para nos apropriar da perfeição que Deus nos solicita, só tem um caminho, que é pela fé, da qual nos é concedida gratuitamente. Então, o verdadeiro conceito de aliança é revelado na graça. A palavra hebraica para aliança é berit, que designa tipos de vínculo. Vínculo entre os homens, vínculo entre Deus e o homem. Assim como no casamento, berit é um relacionamento, um acordo, com alguns elementos, com alguns fundamentos para validar esse compromisso. O primeiro fundamento é Deus se comprometendo conosco e com o juramento. Tem dois textos bíblicos, desculpa, que comprovam esse comprometimento, que está em Gálatas 3,16, eu vou ler. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, é a descendência que é Cristo. E também lá em Hebreus 6, de 13 a 17, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo:
certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento. Nosso Deus jurou por si mesmo de nos salvar, de não nos abandonar. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então, pertencemos a Deus. Definitivamente pertencemos a Deus. Deus tem uma relação de compromisso com a humanidade, centrada no plano da salvação. Jesus Cristo é o cumprimento da parte de Deus da aliança. Ele veio para nos resgatar. Agora, nós precisamos nos questionar. Estamos cumprindo com a nossa parte com Deus, com essa nossa caminhada, né? A gente precisa andar junto com Deus. Nós estamos cumprindo com esse compromisso. Aí entra o segundo elemento fundamental para a aliança, a nossa obediência. Deus pede a nossa obediência às suas leis e à sua vontade. É nessa parte, e é nessa parte do acordo que Satanás nos atrapalha. Satanás não gosta da nossa obediência. Ele não gosta que a gente obedeça às orientações de Deus, os preceitos, as recomendações dos nossos profetas que Deus enviou. Satanás não gosta que a gente obedeça às recomendações. Ele não gosta que a gente obedeça às recomendações de Ellen White. Satanás, ele quer a nossa rebeldia, porque quando a gente obedece, a gente reflete o caráter de Deus. A obediência faz com que a gente reflita o caráter de Deus. E na segunda-feira, Deus fala da aliança de Noé, e a gente vai poder ver esses três elementos também nas histórias desses patriarcas, né? Em Noé, Deus fez um compromisso, a primeira fundamento é o compromisso que Deus fez com Noé. Deus salvaria a família de Noé e Noé do dilúvio. O segundo elemento é a parte de Noé. É as obras pela fé. Noé confiou em Deus e ele construiu a arca. Ele obedeceu, né? E o terceiro elemento é quando Noé sai da arca. A primeira coisa que ele fez foi construir um altar, simbolizando o plano da salvação. Em terça-feira é a aliança com Abraão. Também encontramos os três elementos fundamentais para a aliança. Lá em Gênesis 12:3, a promessa, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus, que Deus fez com Abraão, que Deus faria de Abraão uma grande nação, Abraão beneficiaria todas as nações da terra. Deus chamou Abraão por sua graça para o constituir pai da fé. E o terceiro elemento, Abraão tinha um compromisso mútuo de obediência a Deus, deixar sua parentela e depois, lá na frente, sacrificar seu único filho. Abraão
provou sua fé inquestionável em uma história de extrema obediência, compromisso e relacionamento com Deus. E o terceiro elemento aparece lá no sacrifício de Isaac, né? Que esboça o plano da salvação. Quarta-feira, aliança com Moisés, né? Na história de Moisés também nós observamos os três elementos. A aliança da graça foi estendida ao povo escravo lá do Egito. Deus prometeu livrar Israel do cativeiro através da condução de Moisés. O segundo elemento, Moisés representa um exemplo de relacionamento com Deus, de obediência. Ele deixou tudo, né, para ir lá resgatar o povo. Através dele, né, foi dado os 10 mandamentos. Noé cumpriu, né, essa aliança com Deus através de fé e obras. E o terceiro elemento, no ritual da Páscoa, o plano da salvação foi bem esboçado. O sangue do cordeiro aspergido sobre o povo e colocado sobre os umbrais como símbolo do sangue de Cristo. E na quinta-feira, né, fala da nova aliança. Em Jeremias 31, de 31 a 34, eu vou ler. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Lá em Jeremias 31, de 31 a 34. Como nas alianças anteriores, Deus oferece a nós sua graça. É chamada de nova aliança porque não é mais feita com o sangue do Cordeiro, e sim com o sangue de Cristo. Todas as alianças dos patriarcas apontavam para o Messias, para o plano da salvação. E a nova aliança é o cumprimento desse plano. A nova aliança prometida no Antigo Testamento é a renovação de todas as alianças que Deus havia feito com seu povo, mas com algumas diferenças, porque conforme citado aqui no texto de Isaías, os israelitas anularam a aliança, a sua aliança, quando eles adoraram o bezerro de ouro. Eles prometeram obediência, mas eles quebraram ali com esse ato, se afastando de Deus. Na nova aliança, temos melhores condições de sermos perfeitos, assim como Deus pede lá em Gênesis 17, de 1 a 2, para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito.
Deus coloca a sua lei em nosso coração e em nossa mente. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós para ser possível a obediência. Só assim que é possível a gente ser obediente. A aliança eterna é confirmada e validada pelo próprio sangue de Cristo. E tomando o pão, como diz lá em Lucas 22, 19 e 20, olha só, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é da nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Cristo derramaria por nós seu sangue, que confirmava a nova aliança. Através dessa nova aliança, Deus promete implantar em nossos corações e mentes a sua lei. O Espírito Santo passa a habitar em nós, né? Porque Jesus enviou o Consolador, né? Quando ele foi. E a partir daí o Espírito Santo passa a habitar em nós. E assim nós temos condições de obedecer e sermos transformados a cada dia pelo poder do Espírito. E assim nós temos os 3 fundamentos da aliança no nosso relacionamento individual com Deus. Deus nos promete salvação, libertar nós deste mundo de escravidão e pecado. Como nós somos escravos dos costumes, dos maus hábitos, nós somos escravos do pecado que o mundo oferece, nós somos escravos agora até do celular, né? Que a gente precisa do celular para coisas boas, como agora, graças a Deus, né? Mas nós somos escravos de muitas coisas que esse mundo nos oferece. Deus promete nos libertar, nos separar para que a gente seja santo. O segundo elemento, nós podemos ser obedientes à aliança de Deus. Nós podemos só através do Espírito, do poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que nos concede isso. E o terceiro elemento, cumprir com a aliança, nos tornando sacrifício vivo, templos do Espírito Santo, como Paulo nos solicita lá em Romanos 12, 1, que eu vou ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, eu encerro essa lição, né? Espero que eu tenha sido concisa e compreendida, né? Encerro essa lição com esse verso de Paulo, né? Que ele fez um apelo aos romanos e também em nós, que nós possamos ser sacrifício vivo, né? A Deus. E amém. Muito obrigado, Márcia, pela explanação da lição da Escola Sabatina dessa semana. Eu quero aproveitar esse minutinho para lembrar aos nossos queridos amigos, irmãos que estão aqui conosco hoje, da nossa série de estudos que começará amanhã à noite. Talvez estejamos um pouquinho desacostumados, né, com os cultos aos domingos à noite, com essa pandemia. Temos nos reunido mais aos sábados pela manhã, mas a partir de amanhã nós teremos uma série com 8 domingos especiais, uma série chamada Crenças Populares,
Nós queremos convidar toda a igreja para estar assistindo no nosso canal do YouTube, tá? Amanhã, a partir de amanhã, nós faremos aos domingos, no canal do YouTube, novamente, essa transmissão e não via Zoom, tá bom? Todo domingo, então, a partir de amanhã, dia 11, até o dia 30 de maio, 8 temas. Nós teremos, então, às 19h30, os nossos domingos evangelísticos. É uma espécie de classe bíblica, onde nós vamos tratar de alguns temas populares na nossa comunidade, principalmente aqui, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E nós veremos à luz da Bíblia se esse tema popular, essa crença popular, ela é de fato verdadeira. Começaremos nesta semana, amanhã, portanto, com o tema número 1, que é intitulado da seguinte forma: todos os caminhos levam a Deus. Então, essa é uma outra crença bastante presente no mundo religioso, principalmente no protestantismo, e nós iremos averiguar na palavra de Deus se, de fato, todos os caminhos levam a Deus. Esse será o tema do estudo de amanhã, o primeiro estudo da série Crenças Populares. Então, quero convidar você que está aqui conosco, quero lembrar pedir para que você convide também. Depois dê uma olhadinha se tem alguma pessoa da nossa igreja que não está aqui, que você lembre dela, que não participou da Semana Santa também, que na Semana Santa nós falamos a respeito desta série que começaremos. Ajude a compartilhar o link para que mais pessoas possam estudar a Bíblia amanhã neste nosso culto especial. Obrigado pela atenção de todos e um feliz sábado. Provai e vede. História de hoje: baixa temperatura. Meu nome é André Sanches. Sou adventista do 7º dia e vivo em São Luís do Maranhão com minha esposa e um casal de filhos. Há cerca de 3 anos, estávamos enfrentando uma grande crise financeira porque estava desempregado. Apesar da boa experiência profissional, não encontrava emprego que me desse o sábado livre. Diariamente eu entregava currículos nas empresas. Eu ia até nos lugares menos prováveis, onde eu pudesse ter folga no sábado, como num shopping center, por exemplo. Olá, tudo bem? Trouxe aqui meu currículo. Eu tenho experiência na área de refrigeração industrial, eu trabalhei já na aeronáutica, em algumas outras grandes empresas. Tenho conhecimento na área de chiller e manutenção de ar-condicionado industrial. Eu soube que vocês estão precisando de mecânico e eu gostaria de participar desse processo seletivo de vocês. André, a gente está precisando de uma pessoa aqui com esse perfil, com esse currículo aqui. Quer trabalhar com a gente? Tá, passa no RH e entregue seus documentos. Você está contratado. Só queria lhe dar uma informação, é que eu pertenço à Igreja Adventista do 7º dia e eu não trabalho sábado. Pode ser? André, eu preciso da pessoa aqui no sábado. Não posso abrir mão desse dia. Se for assim, infelizmente, não vou poder te contratar. Sábado é o dia de maior movimento aqui, cara. Eu não posso abrir mão. Se não der, não tem problema. Agradeço pela oportunidade. Fica para a próxima, então. Eu sinto que eu preciso voltar lá, amor. Quem sabe ele se arrependeu e está me procurando. Algo está tocando meu coração, que eu preciso voltar lá e falar com ele. Eu preciso muito desse emprego. Oi, o senhor lembra de mim? Sou aquele rapaz que fez a entrevista para a vaga de mecânico. É que Deus tocou meu coração para eu vir falar novamente com o senhor. Ah, sim, você é o sabatista, né? Cara, infelizmente não vou ter como te contratar. O shopping dia de sábado é muito cheio. Eu preciso da pessoa aqui. Infelizmente não vai dar. André, vem cá, por favor. O shopping está muito quente, os clientes estão reclamando. Já chamei algumas pessoas para resolver isso aqui, ninguém conseguiu. Se você baixar a temperatura do shopping para a casa dos 23 graus, o emprego é teu. E o sábado está liberado. Temperatura 26.3, precisamos baixar, Cassiele.
24,9. Estamos no caminho certo. 23,8. Temos que baixar mais, Cassiele. Praça de alimentação, como é que tá a temperatura lá, ok? Bom L3, 23,3. Vamos baixar mais ainda. – 23,2. Parabéns, equipe. Reconhecer a Deus, mesmo nas dificuldades, é ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá, bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia, crianças. Que bom que vocês estão aqui hoje para ouvir mais uma historinha e receber mais um aprendizado para que a gente possa guardar no nosso coração. Eu vou começar a história de hoje lendo um verso da Bíblia. Se você tiver sua Bíblia aí ou tá com o papai e a mamãe junto, pega e procura, por favor. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 145, no verso 18, ok? Salmo 145, verso 18. Achou? Então tá bom. Diz o seguinte: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Esse invocar que está escrito aqui na Bíblia quer dizer pedir, chamar. Então, o Senhor está perto de todos aqueles que o chamam. Do que será que vai falar a nossa história, hein? Essa aqui é uma história verdadeira. Ela realmente aconteceu. E os personagens da nossa história são duas crianças. O Nick e a Érica. O Nick e a Érica. O Nick tinha 3 aninhos e a Érica tinha 5. E as duas crianças queriam muito ganhar um cachorrinho. Você gostaria de ganhar um cachorrinho algum dia? Não, já tenho Thor. Você já tem o Thor. Ah, então tá bom. E eles pediram muito, muito, muito para o papai e para a mamãe, até que no Natal eles receberam os cachorrinhos de presente. Que eles ficaram muito felizes com esses cachorrinhos e seguravam no colo e abraçavam, corriam de um lado para o outro na casa. Até que um sábado pela manhã, eles deixaram os cachorrinhos em casa e eles foram para onde no sábado de manhã? Na igreja. Eles foram para a igreja, deixaram os cachorrinhos lá no quintal, como eles faziam sempre. Quando eles voltaram, adivinha só o que tinha acontecido? Os cachorrinhos eram pequenininhos e eles fugiram. E as crianças procuraram, e o papai e a mamãe procurou e não achavam em lugar nenhum. E as crianças pensaram assim: ah, mas Deus sabe onde os nossos cachorrinhos estão. E eles começaram a orar. Os dois fecharam os olhinhos. Escute o que eles estão achando. Os dois fecharam os olhinhos e começaram a orar: Senhor, nós não sabemos onde estão os nossos cachorrinhos. O Senhor sabe. Por favor, devolve eles para nós. E eles saíram para procurar no bairro. E olharam pela rua, papai e mamãe pegaram o carro, procuraram em todas as partes. Até que um vizinho falou: olha, eu vi os cachorrinhos entrando naquela casa ali. Eles foram até a casa, bateram na porta. E a senhora apareceu e falou assim: olha, eu não vi nenhum cachorrinho não, me desculpa. E eles continuaram procurando, passaram dias e nada de acharem os cachorrinhos. Você acha que eles estavam felizes, filho? Não, eles estavam tristes, porque eles queriam os cachorrinhos deles de volta. E sabe quem mais estava triste? A mamãe. A mamãe estava triste porque a mamãe sabia que Deus, às vezes, responde coisas diferentes do que a gente quer. Sabiam disso? Às vezes, Deus fala sim para as nossas orações. Porque Ele sabe o que é melhor. Às vezes, Deus fala não para as nossas orações. Só Ele sabe os motivos por trás dessas respostas. Às vezes, Deus fala, espere para as nossas orações.
que é o caso da nossa historinha. As nossas crianças continuavam orando, o Nini e a Érica, todos os dias, por 2 semanas, e nada de aparecer, mas eles insistiam. Como é que a gente sabe, crianças, que a gente tem que esperar mais um pouquinho? Quais são as respostas de Deus para a nossa vida? A gente sabe tendo fé e tendo confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós. Muito bem, depois de passadas 2 semanas, eles perguntaram e um outro vizinho falou assim, olha, eu tenho certeza que eu vi esses cachorrinhos na casa daquela mulher. E eles foram lá de novo, bateram na porta, aquela mesma que tinha falado não. Senhora, a senhora tem certeza que a senhora não viu os cachorrinhos? Ela falou, não vi não. Aí o papai sentiu uma coisa no coração assim e falou, eu vou perguntar de novo. A senhora tem certeza? E o papai foi apertando, até que ela falou assim, ah, eu vi, mas eu já dei para outras pessoas. Até que o papai foi insistindo e Deus tocou no coração daquela mulher para falar a verdade. E ela falou assim, ai, me desculpa, eu peguei mesmo. Então, olha que coisa feia que ela fez. Ela roubou e depois mentiu, você acha, filho? Roubou e depois mentiu? Mas Deus tocou no coração dela e ela falou a verdade, pediu desculpas. E finalmente, depois de mais de 2 semanas, olha o que aconteceu. As crianças tiveram seus cachorrinhos de volta. Segura aí. Aperta eles. Agora sim eles estavam contentes. Olha só, que vocês tenham paciência para esperar as respostas de Deus, combinado? E às vezes, se a resposta for não, a gente vai ficar contente mesmo assim, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Vamos fechar os olhinhos para orar? E pedir para Deus estar conosco nesse dia? Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por esse dia de sábado tão gostoso. Obrigado por estarmos com a nossa família e obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Nos ajude a termos paciência e sabedoria para entendermos as suas respostas. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O tempo não explica pra onde se leva a dor, e na memória as marcas me escondem o teu amor, amor que me liberta de quem ainda sou e me devolve o que um dia o passado aprisionou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe o quanto já tentei? E mais uma vez tentando eu falhei. Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me encontrar?
te vi crescer, e o tempo não pode me envelhecer. Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém, se eu me entreguei pra te fazer alguém? Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer, e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém, se eu me entreguei pra te fazer alguém? A vida vai passando sem avisar quem sou. Feliz sábado a todos. Que bom estarmos reunidos nessa manhã do sábado. Nem tão bom, né? Porque programação via Zoom como se diz, meia boca, mas é o que temos no momento. Ainda bem que não está precisando usar máscara ainda pela via Zoom, né? Vamos ver até onde é que vai. Eu agradeço ao Aguinaldo pelo convite e poder participar com vocês nessa manhã de adoração com a pregação da palavra de Deus. Gostaria de fazer uma oração para nós começarmos o estudo da Bíblia. Querido Pai, colocamos em Tuas mãos, pedimos, Senhor, a guia do Espírito Santo para nos iluminar em toda a Tua palavra. E o Senhor faz presente no lar de todos esses que estão ouvindo a Tua palavra agora, esta manhã, esses adoradores. E o Senhor conforta os que estão abatidos, que estão passando por momentos difíceis, cuida dos enfermos e nos consola com a Tua palavra, com a esperança de que muito em breve tudo isso vai passar. Por Jesus Cristo, nós o agradecemos. Amém. Estava pensando em o que pregar ou o que não pregar no mundo que nós estamos vivendo agora, nas circunstâncias, e meditando em alguns textos da Bíblia, eu quero compartilhar com vocês hoje alguns textos dos profetas menores, e um fato curioso é que geralmente os profetas menores eles se destacam muito como o dia do Senhor. Quando eles citam o dia do Senhor, muitas vezes eles não estão citando simplesmente o dia da volta de Jesus. Algumas vezes eles pegam acontecimento que daria com Israel e que tem muitas vezes a aplicação dupla para a escatologia dos dias que nós estamos vivendo agora. E é interessante que o profeta Joel e o profeta Sofonia são dois profetas que eles se destacam muito sobre o dia do Senhor, ou o dia da vingança do Senhor, ou o grande dia do Senhor, falando sobre a volta de Jesus também. Joel 3, versículo 14, é um texto bastante conhecido da igreja, onde o texto diz o seguinte: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Fato curioso é que, quando a Bíblia se refere ao vale da decisão, ou vale, não está falando aqui de um abismo e nem está falando do topo de uma montanha. O vale, muitas vezes, ele fica sempre no sopé dos montes. É um lugar onde que é bom para se morar, evita muitas vezes consequência de tempestade e também de enchente. É um lugar seguro. Não é o topo, mas também não é um abismo, tem as crateras. É o vale. Porém, no sentido espiritual, dá uma mensagem de uma aparência, segurança. E o fato curioso é que, quando a Bíblia retrata os crentes dos vales ou as pessoas do vale, não está falando de pessoas ímpias,
Não estão falando também de pessoas incrédulas, nem céticas, mas está falando de pessoas que têm uma noção de acontecimento. Diz que multidões se encontram no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Tem noção do que vai acontecer. Tem noção de que algo vai acontecer em breve. Poderíamos dizer até aqui que seria mais ou menos o crente mais ou menos. E você pergunta para eles se gostam da igreja, mais ou menos. Está disposto a compartilhar a mensagem de salvação? Mais ou menos. Está preparado para os eventos finais? Mais ou menos. Você tem consciência de tudo que está acontecendo? Mais ou menos. É o crente do vale da decisão. Fator curioso, antes que vocês me chamem de alarmista na pregação, eu quero ler um texto de Ellen White, que estava escrito no livro Testemunho Seleto, mas aquele Testemunho Seleto bem antigo. Ela diz o seguinte: meu coração se enche de angústia quando penso nas mensagens desinteressantes pregadas por alguns dos nossos pastores, poderíamos dizer hoje os pregadores, não? Quanto tem para pregar uma mensagem de vida e morte? Cada sermão deve ser feito tendo em vista os terríveis juízos que logo cairão sobre o mundo. A mensagem da verdade deve ser proclamada por lábios, tocado pela brasa viva do altar divino. Então, realmente, Ellen White já chamava-nos atenção com a pregação importantíssima para o nosso tempo. Isso há quase 200 anos atrás. Pensa bem, se ela vivesse hoje, então, como ela não esperaria que mensagem que deveria ser pregada. Veja, querida, quando o texto está dizendo que multidões se encontram no vale da decisão, se nós nos tomarmos o evangelho e ver o ministério de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo começa a pregar, você vai ver que multidão se agrega ao redor de Cristo. Chega um momento que Jesus e os discípulos não tinham nem tempo para se alimentar de tantas pessoas que aglomeravam. Com a sequência do ministério de Jesus, quando já chegando do meio para o final, a gente percebe que algumas pessoas começam a abandonar a Cristo Jesus. Chega um ponto no Evangelho de João, capítulo 6, que a Bíblia diz que ficou só os discípulos quando ouviram a pregação de Jesus, e Jesus diz: não querem vocês também agora ir embora? É interessante que, quando Jesus é crucificado, poderíamos dizer que era o dia-chave onde essa multidão deveria ter tomado uma decisão. O fato curioso, essa multidão que seguia Jesus para todo lado, mesmo no final, elas ainda iam ver o que ia acontecer com o ministério de Jesus. Interessante que no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no verso 36, diz o seguinte: a multidão que seguia Jesus diz assim: e as pessoas que seguiam ali ficaram sentadas e aguardavam. Em Lucas diz que era uma grande multidão que estava presente. Ou seja, eles acompanharam Jesus até um ponto, mas quando Jesus foi levado para o Calvário, eles ficaram em um lugar avantajado, onde ficaram olhando, sentado ali, olhando para ver o que ia acontecer. Curioso que, para esse grupo, para essa grande multidão, você vai ver que Jesus não citou uma palavra sequer quando ele estava na cruz do Calvário. Ao contrário, você vai ver que era um grupo de mulheres, e mesmo o discípulo amado que estava ao pé da cruz, Jesus sempre teve frase a dizer para ele. Até para um ladrão que estava na cruz. Quando ele olha para Jesus e: Senhor, lembra de mim quando vier no teu reino. Jesus disse: estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus dá afirmação de salvação até para um ex-ladrão, uma pessoa que levou uma vida completamente descontrolada, mas no momento de decisão, ele toma uma decisão reconhecendo que Jesus era o Messias, que Jesus é Deus. Esse grupo
e seguiu Jesus e ficou sentado olhando, vamos ver o que vai acontecer. Para eles, o que eles viram foi um homem morrer às 3 horas da tarde, em uma plena sexta-feira, em uma cruz. Nada mais do que isso. Dissipou a grande multidão e ficaram no vale da decisão e não se decidiram. Interessante que, voltando agora para o livro do profeta Joel, ele descrevendo o dia do Senhor, Joel, no capítulo 2, versículo 31, ele diz o seguinte: o sol se converterá em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja, o profeta Joel, não se sabe, a Bíblia não dá detalhe para quem que ele escreveu, assim, direcionado em época de rei, não se fala o tempo dele, pouco se sabemos do profeta Joel, não sei o nome do pai dele, ou seja, pouca coisa. Parece que ele se esconde para que apareça a mensagem dele. Curioso, ele descreve o grande dia do Senhor como terrível. E a visão do profeta é que o grande e terrível dia do Senhor aconteceria logo quando a lua se tornasse em sangue e o sol se escurecesse, se converteria em treva. Na visão que Deus dá ao profeta, a visão que ele tem do grande e terrível dia do Senhor, os últimos acontecimentos para ele seria o escurecimento do sol e a lua se tornar em sangue. Mas é interessante que ele descreve como o dia do Senhor terrível. Ele diz, você que está no vale, sai daí. Ou seja, o grande dia terrível do Senhor está próximo. É terrível. É verdade, queridos, que nós temos que entender que aqui os profetas constantemente, quando ele está falando do grande e terrível dia do Senhor, ele não está falando só no dia da volta, mas provavelmente está falando dos juízos de Deus, começando aí das pragas até o final do milênio, quando atinge o grande e terrível dia do Senhor. Poucos dias dando um estudo e uma família, e a pessoa diz assim, irmão Sebastião, falando de uma citação sobre as pragas, diz assim, mas você tem que entender que Deus é amor, Deus é misericordioso. Deus não vai permitir que essas coisas ocorram no mundo? Será? Será que é essa a visão que temos? Será que é a visão que nós temos só de que um Deus de amor? Nós temos que olhar o lado do efeito do pecado no mundo. Quanta desgraça e tragédia nos milênios do pecado. E quão terrível é o efeito do pecado. E lendo a Bíblia, nós vemos para que Deus elimine o pecado do mundo. Ele vai ter que destruir tudo aquilo que ele criou perfeito uma vez. A Bíblia deixa bem claro que durante o milênio a Terra está num estado de abismo caótico, sem forma e vazia. Ou seja, quando se trata do juízo de Deus, Deus não vai passar a mão sobre o pecado, ele vai tratar seriamente para destruí-lo e o efeito será enorme. Joel, ele diz, é o grande e terrível dia do Senhor. E uma multidão se encontra no Vale da Decisão. Vamos um pouquinho para frente no livro de Sofonias, bem perto, se você quiser acompanhar. Sofonias também, ele descreve sobre o grande e terrível dia do Senhor, como ele se descreve esse dia. Sofonias capítulo 1, versículo 14, diz assim, está perto o grande dia do Senhor. Sofonias começa dizendo que é o grande dia do Senhor. Está muito perto e se apressa. Ele diz, atenção. Eu acho interessante quando a Bíblia usa o termo atenção. Me lembro quando morava na pequena cidade de Sebastianópolis do Sul. Nós, adolescentes, ia para a cidade e tinha um alto-falante. Quando alguém ia fazer algum anúncio que morria alguém, ele sempre começava com a palavra atenção. Então, quando vinha a atenção, a gente já sabia alguma coisa terrível aconteceu. O profeta de Deus começa dizendo agora, atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia. Vejam só, Joel diz, é terrível. Sofonias diz, é amargo, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de escuridade, é dia de negrume, é dia de nuvens, é dia de densas trevas, é dia de trombeta,
é dia de arrebate contra a cidade forte, contra as torres altas. É dia de angústia, trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Mais ou menos como hoje, não? Como estão os líderes políticos no mundo, andando como cegos, lutando, falando tanta coisa e não fazendo nada. Porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles derramará o pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem sua prata nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor, pois pelo fogo do seu zelo a terra será consumida. Veja que o profeta diz que a terra será consumida diante do juízo ou diante do grande dia do Senhor. Veja, queridos, a mensagem dos profetas, um alerta, é forte. Às vezes nós, como cristão adventista, nós que temos a esperança que muito em breve o Senhor Jesus Cristo vai voltar aqui na terra, nós só esperamos a paz, a paz, a paz, mas diante da paz que virá, haverá coisas para purificar esse mundo tremendo da parte de Deus. O capítulo 2, o profeta Sofonia, ele continua falando algo interessante agora para os que temem ao Senhor. O versículo 3, ele diz assim: busque ao Senhor. Sofonias 2, verso 3. Busque o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpriu o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograrei esconder no dia da ira do Senhor? É uma pergunta. Podereis esconder no dia da ira do Senhor? Ou seja, é inevitável, ela vem, não tem como esconder, não temos como nós simplesmente, não, Deus é amor, os problemas vão ser resolvidos, nada de mal vai ocorrer. O verso 2 agora, o verso 2 ele diz assim: antes que saia o decreto, pois o dia do Senhor, pois o dia vai como palha, antes que venha o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre ti, antes que saia o decreto. Os adventistas que no passado pregava tanto sobre a mensagem, as verdades presentes, usava muito essa palavra, né? Decreto, hoje quase não se fala e parece que estamos eminente aí um decreto. Antes que saia o decreto, ou seja, você que está no vale da decisão, sabe que o dia do Senhor está perto. Sai do vale. Olha o que pode acontecer à frente. Antes que saia o decreto. Muitos procurarão depois do decreto, mas a Bíblia diz, pois o dia vai como palha, antes que venha o dia do furor da ira do Senhor, antes que venha sobre ti. Eu acho interessante, eu vou usar uma Bíblia que eu tenho aqui, a Bíblia, a Nova Versão Transformadora, e vou ler o que diz Abacuque também sobre o dia do Senhor. Eu acho muito interessante esse texto aqui, Abacuque capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha que interessante, diz assim: a vinda dele é radiante, é como o nascer do sol, raio de luz sai das suas mãos. Onde está escondido o seu poder? Preste atenção no verso 5. O verso 5 diz: a peste marcha diante dele, e logo atrás vem as pragas. Será que eu estaria errado em dizer a pandemia vai à frente dele e logo atrás vem as pragas? Pare para pensar em tudo que está acontecendo, naquilo que cremos e que pregamos. Percebe que as profecias bíblicas, elas já estão na plenitude do tempo de todos os cumprimentos? Será que se João Batista pregasse hoje, ele não ia usar a mesma frase que usou quando Jesus chegou? Ele diz: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E quando Jesus começa a pregação, em Marcos 1, 14 e 15, ele diz: o tempo está cumprido. Ou seja, as profecias de Daniel das 70 semanas tinham se cumprido. Será que as profecias, as 2.300 tardes e manhã, tem muito para se cumprir? Será que o tempo profético que nós estamos vivendo está longe para essas coisas não acontecer? Até quando que vai durar a pandemia? Será que vai acabar? E o que vem depois?
A mensagem de Deus é: sai do vale. Sai do vale. Embora é um lugar cômodo, mas não é tão seguro. Embora os vendavais parecem que não atingem, mas não é seguro. Embora as enchentes não nos levem embora, mas não é seguro o vale. Multidões, multidões no vale da decisão. O apóstolo Paulo, ele descreve também, falando sobre o dia do juízo, da vinda do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 13. Um texto interessante, bem conhecido também nosso, diz assim, Romanos 13, versículo 11, o apóstolo Paulo descreve dizendo assim, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Quem melhor do que nós conhecermos o tempo profético? Já é hora de vos despertar do sono. Conversando com a irmã há poucos dias, ela me disse o seguinte, você sabe que eu estou gostando da pandemia, que eu posso assistir o culto ao sábado, deitado na cama, sentado no sofá, que beleza, não? É hora de despertar-vos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Vai a alta noite, vem chegando o dia. E o texto, a advertência é, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos da luz. Ou sai do vale, não continua dormindo. É o conselho do apóstolo. Tudo nos indica que os dias vai como palha. O grande e terrível dia do Senhor está chegando. O apóstolo Pedro, ele descreve também sobre o grande e terrível dia do Senhor. Ele dá uma descrição forte também em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 13. Diz: entretanto virá o dia do Senhor como um ladrão à noite, ao qual os céus passará com estrepitoso estrondo, e os elementos serão abrasados. E a terra e a obra que nela existe serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser de tais como que vive em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Deus, do qual os céus incendiados se desfarão e os elementos abrasados derreterão. Pensa em tudo que lemos, sabendo que essas coisas estão diante de nós. Que pessoa não deveríamos ser? Queridos, para muitos diz, fazer o que nesse tempo agora? Proibição nem nos permite muitas vezes nem sair de casa. Fazer o quê? Mas as oportunidades são dadas. Eu ouvi o Tiago divulgando a programação da igreja a partir de amanhã. Temas importantíssimos. As igrejas estão se movimentando. Eu tenho que entender, queridos, que acima da pandemia que assola o mundo e que tem ceifado milhares de pessoas, existe uma ordem divina do Senhor Jesus Cristo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ela está acima de qualquer potestade, acima do que qualquer desgraça no mundo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo precisa ser pregado. Com quem ele conta? Com os que se estão acomodados no vale? O que os ímpios dizem do dia terrível do Senhor? Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 14 em diante. O céu se recolheu como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos, poderosos,
todos os escravos e livres se esconderam nas cavernas dos penhascos do monte. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos a face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode ficar de pé? É o clamor dos ímpios. Quem pode ficar em pé diante disso tudo que está acontecendo? O apóstolo Paulo, ele nos adverte, ele diz: olha, cuide aquele que está de pé para que não caia. No dia do Senhor, os ímpios fazem uma pergunta: quem é que pode ficar de pé? Curioso. Deus tem a resposta para a pergunta dos ímpios. No mesmo livro, no Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, versículo 1 diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o nome do seu Pai. Deus responde: os 144.000 podem ficar em pé. Onde? No vale? Sobre o monte Sião. Não está no vale, está sobre o monte. É verdade. É mais difícil você se instalar sobre um monte do que no vale. No vale, muitas vezes, abriga você de algumas tempestades, de algum tipo de enchente. É um lugar de conforto e um lugar até que se produz. Mas os que estarão em pé diante da ruína final, da destruição do mal, do dia do Senhor, do grande e terrível dia do Senhor, é o que vão estar em pé sobre o monte. Isso significa que eles saíram. Para estar sobre o monte, tem que sair do vale, tem que subir. O apóstolo Paulo descreve que sempre estava subindo, não olhando para as coisas do passado, mas subindo. Como cristão, paramos de crescer, estamos subindo o monte, no vale, sabendo que para trás não tem solução, mas também não temos coragem de sair do vale. A resposta de Deus é: os 144.000 vão estar de pé nesse dia. E o verso 4, ele descreve o caráter dele. Diz assim: estes são os que não macularam com mulheres. Provavelmente o Tiago vai falar bastante desse assunto nesse tema. Porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eu quero me deter nesse texto. Seguidor do Cordeiro por onde quer que vá. Sabemos nós o que o Cordeiro está fazendo hoje por nós. Temos seguido ele cada dia. É nossa comunhão, no nosso testemunho, em oração, em nossa intercessão. Temos seguido o Cordeiro. Parece que os do vale, os crentes do vale, eles param, eles não seguem. Sabem dos acontecimentos, mas continuam no vale. Os que vão estar de pé, eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Queridos, por incrível que pareça, nós não podemos nos acomodar. Nós temos que tomar uma decisão de cada dia seguir o Cordeiro, a despeito do que está acontecendo. O que vai acontecer conosco? Não sei. O que sei é que nós temos que seguir o Cordeiro cada dia. Termos consciência de que qual é a vontade dele para nós em cada dia e disposto a subir um degrau por vez ao monte. Afinal, o que a Bíblia diz que vai acontecer com os que permanecem no vale? Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 8. Começa dizendo assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis,
aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que eu leio esse texto? Se você prestar atenção, o texto começa dizendo, com esse grupo de perdido, ele começa com covarde na minha Bíblia. Algumas Bíblias, algumas versões, em vez de covarde, diz tímido. E outras diz medrosos. O que tem que ver medrosos, tímido ou covarde para estar classificado em meio aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos? Bom, uma pessoa tímida, ele não é um incrédulo. Uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, ele não é abominável, ele não é um assassino, ele não é impuro, ele não é um feiticeiro. E por que ele aparece o primeiro na lista de grupo de perdidos? Eles, queridos, sabem ou souberam a vontade do seu Senhor, mas foram covardes. Pararam. Não subiu ao monte. Cuidado. Cuidado. Onde eu estou? No vale da decisão? Hoje pode ser vale da decisão. Amanhã pode ser o vale da sombra e da morte. Eu quero terminar. E se você perguntasse, o que você diria de tudo isso, do grande e terrível dia do Senhor? Eu vou usar a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4. O que penso do grande e terrível dia do Senhor? 1 Pedro, capítulo 4, diz assim. Versículo 7. Diz: ora, o fim de todas as coisas já chegou. O fim de todas as coisas já chegou. Alguma versão diz está próximo. A minha Bíblia diz: o fim de todas as coisas já chegou. Portanto, sede criterioso, sóbrio, a bem de vossa oração. Criterioso, sóbrio, desperto. Para que nossas orações sejam atendidas, precisamos dar um passo mais. Não podemos permanecer no vale da decisão. Não sei se amanhã teremos tempo para a decisão. O chamado de Deus é hoje. Lembrando, os que estão no vale da decisão não são ímpios. São tímidos, são medrosos, são covardes. Não são ímpios. Não são feiticeiros. Não são abomináveis. Mas está no vale da decisão. Para o momento que estamos vivendo, temos disposição a continuar subindo com Cristo, para estarmos de pé no grande e terrível dia do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. O que é que eu sei da vida? O que é que eu sei de mim? Se tudo que eu tenho cabe em um desenho. Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha o sol? Quem pôs infinito num coração tão pequeno? Me leva onde o tempo não encontre, onde aroma seja flores, onde a história seja tua, eu conviva com os outros.
onde o som seja bonito e do medo não me lembre, onde o coração aumente para caber o infinito, onde a luz seja o tudo, para entender o que é para sempre. O que é que eu sei da vida? O que é que eu sei de mim? Se tudo que eu tenho cabe em um desenho. Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha o sol? Que pôs infinito num coração tão pequeno? Me leva onde o tempo não me encontre, onde a aroma seja flores, onde a história seja tua, eu conviva com os autores, onde o som seja bonito e do medo não me lembre, onde o coração aumente para caber o infinito, onde a luz seja o tudo, para entender o que é para sempre. Para entender o que é para sempre. Para entender o que é para sempre. Oramos. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, pelas verdades reveladas na mesma, que a mesma venha nos ajudar a crescer e ser decisivo em seguir a Jesus Cristo, mesmo em meio à pandemia, que o mesmo não venha fechar o caminho, escurecer o caminho, que nós possamos manter os olhares firmes em Jesus, o autor e consumador da fé, a respeito de tudo que possa acontecer conosco ou no mundo. Temos uma missão e ela precisa ser concluída. Usa-nos, reveste-nos do teu poder, que no mais breve possível esse mundo possa estar já tenha recebido essa mensagem para a colheita final. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, nós o agradecemos, porque sabemos que o Senhor é poderoso para cumprir as tuas ordens. Amém.